Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso webinar. Eu sou a Letícia, faço parte do time da Actio, e para quem ainda não nos conhece, a Actio é uma empresa de desenvolvimento de software que facilita a gestão das empresas por meio da transformação digital. Hoje, vamos mostrar como utilizar IA para criar um plano de gestão de riscos em sua organização. Para isso, contamos com dois especialistas no assunto. Guilherme Barbassa, que é consultor com mais de 20 anos de experiência, já trabalhou em grandes empresas no Brasil e no exterior, e é fundador e CEO da Actio. Heloísa Pontes, nossa Product Manager, que colabora com o time multidisciplinar para otimizar nossos produtos. Fiquem à vontade para interagir com a gente. No chat, vou deixar um link para vocês enviarem suas perguntas, que responderemos ao final da sessão. Mas se tiverem alguma dúvida que gostaria que fosse respondida antes, deixe aqui no chat. Desejo a todos um bom webinar. E aí, boa tarde, Elô. Boa Tudo tarde, bem? Guilherme. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos. Prazer em estar aqui com você hoje. Eu estou saindo de uma gripe, então eu espero que não repare aqui na voz meio rouca, né? Tudo Ainda bem. bem que é webinar. Quer puxar, Elô? Antônio, pode, por favor, começar a apresentar? Boa. Então, enquanto a tela vai sendo compartilhada aqui, a gente vai ter como a Letícia falou, né, um horário no final, e vocês podem colocar suas perguntas ali no Slido, né, que é o link que está no chat. Mas se vocês tiverem alguma pergunta que acha que é relevante ou comentário, né, contribuir aqui para o webinar durante o evento, por favor, coloque aqui no chat que eu vou monitorando o chat para trazer o assunto e trazer sua contribuição. Joia? Elô, você está vendo a tela já? Boa. Carregou aqui para mim. Falando então um pouquinho, tá, gente, sobre o nosso webinar de hoje, a gente vai trazer alguns obstáculos que a gente identifica na gestão de riscos. A gente tem percebido que os principais, tá? Por exemplo, há uma grande complexidade na gestão de riscos. Normalmente a gente precisa de uma equipe muito qualificada para que a gente faça a gestão de riscos acontecer. A gente identifica também, até quando chega no nível mais operacional, quando a gente já tem até uma equipe preparada, talvez uma avaliação que não saia como planejado, então a gente encontra avaliações inadequadas. É difícil a gente ter uma cultura organizacional, é uma cultura que vem com bastante tempo. Ela necessita de uma paciência muito grande da organização para que realmente se consolide a gestão de risco numa organização. A gente entra também com a parte de falta de conhecimento e capacitação. A gestão de riscos, nem sempre a gente consegue encontrar profissionais que já tenham muita experiência, afinal, a gente está falando de um mercado novo. A gestão de riscos do Brasil, pelo menos quando a gente compara com outros países, ainda bem incidente, ainda bem no comecinho. A gente também sente falta de algumas ferramentas, principalmente olhando para o dia a dia, a sistematização. Apesar da gente encontrar grandes companhias no mercado que já fazem gestão de risco, quando a gente vai conversar com elas sobre a ferramenta, a maioria ainda está executando em Excel, ainda está utilizando algo muito básico, não consegue consolidar todas as informações num único local. E fora que, como a gente teve, né, há poucos anos atrás, o contexto, a gente pode encontrar, como a gente teve a Covid, guerras que a gente está tendo, um contexto que muda muito rapidamente e a gente precisa estar preparado. Então, a gente encontra muitos obstáculos na gestão de riscos. Contribuindo aí, Elô, esses obstáculos também faz parte
a formação das pessoas, né? Então, as pessoas estão trabalhando nas empresas nas suas áreas de especialidade, nas suas, seja marketing, operações, finanças, né? Qualquer que seja a sua área de especialidade, e elas são envolvidas, né, ou participam de riscos na empresa no dia a dia. Só que não são especialistas em gestão de risco. Em geral, as pessoas que estão lá na linha de frente trabalhando nas empresas não são treinadas em metodologias de gestão de risco, né? Então, para mim, esse é um dos principais pontos de obstáculo, né, de implementação de uma prática de, okay, que elas estão focadas, e risco é algo que de vez em quando se é pensado, né? E muita gente ainda pensa em risco como sendo algo da área de gestão de risco, não tem nada a ver com o meu trabalho, né? Então, ir para a linha de frente, né, e levar essa sensibilização de que gestão de risco é algo que todo mundo deve estar olhando, é crítico, e para mim é um dos maiores obstáculos, né, essa questão cultural ainda, de não entender que gestão de risco é algo de todos, né, e não só do escritório de risco. Perfeito, falta chamar as pessoas à responsabilidade, né, do risco. Isso. Trazendo um pouquinho então dos benefícios, gente. Quais são as vantagens da gente ter uma solução específica para a gestão de riscos e que traz também o apoio da inteligência artificial? Então a gente tem uma série de benefícios aqui, a gente traz um resuminho, tá? A gente vai conseguir ter uma otimização do tempo, afinal a gente já vai sistematizar o nosso processo e com a ajuda, o apoio da inteligência, a gente consegue ter resultados ainda mais assertivos. A gente consegue fazer o mapeamento dos riscos levando em consideração todo o cenário da organização, porque a inteligência artificial, ela vai trazer o conhecimento dela, vai trazer também o que a gente vai alimentar com as nossas informações, e o resultado vai ser ainda maior do que a gente já esperava, trazendo no nosso dia a dia. Ela então tem esse poder. A gente vai conseguir fazer o mapeamento. Quando a gente quer entender o contexto do risco, a gente precisa entender quais são as causas, quais são as consequências que vieram daquele risco. A gente também vai conseguir ter o apoio, por exemplo, no mapeamento dos controles, como é que a gente consegue mitigar ou minimizar a exposição daquele risco. A gente vai conseguir ter um monitoramento contínuo das atividades, afinal, o tempo de reação é maior quando você vê uma informação que está sendo atualizada em tempo real, você consegue responder e não pensar depois quando já está o risco materializado, e agora, o que a gente faz? A gente se prepara antes. E a gente vai conseguir ter também engajamento maior dos responsáveis pelo risco, como o Guilherme trouxe. Não somente a área de riscos, os gestores, mas a participação de toda a empresa. Todo mundo vai entender a relevância que é a gestão de riscos, como é que a gente pode trazer isso para a cultura da empresa. E levando esses conceitos, né, que muitas vezes não são claros para quem está lá na frente, de conceito de causa, consequência, controle, né, mitigação de risco. A inteligência artificial ajuda é como se fosse literalmente um assistente, né, especializado em risco, que vai estar trabalhando do lado ali do gestor da área afim, né, e orientando ele como dar os próximos passos na mitigação ou na gestão do risco da área dele. Perfeito, vai ser uma forma de traduzir o conhecimento da área de riscos para toda a organização. Então, para a gente conseguir fazer, entender como é que funcionaria no dia a dia uma aplicação, da inteligência artificial na nossa solução Belt de gestão de riscos, a gente trouxe um estudo de caso. A gente vai trazer então a empresa Global Compliance, a localização dela é aqui no Brasil, é do setor de indústrias e serviços, e ela oferece serviços, produtos industriais e também prestação de serviços tecnológicos para diversos setores. Okay. Essa é uma empresa fictícia, né, Elô? Isso. E eu acho que para a gente
apimentar um pouco os riscos possíveis aí, a gente pode colocar que essa empresa produz equipamentos ou partes para equipamentos médicos, o que envolve uma série de outros requisitos de compliance, de regulação, né, para ajudar a complicar um pouco o caso e tornar ele interessante. Perfeito. E como a gente já viu, realmente as dores que eu vou comentar agora são dores reais, tá, gente? Então, a gente identificou que, falando riscos de compliance, tá? A gente entende que há uma falta de conformidade devido a um complexo conjunto de regulamentações, tanto nacionais e internacionais, a depender do porte da empresa. Há também uma falta de conformidade com a LGPD, que pode levar a violações de privacidade, diversas multas. A gente sabe como é que a LGPD hoje em dia está em alta, a gente precisa ter muito cuidado. Há também a falta de práticas de negócios transparentes e éticas necessárias para prevenir fraudes e corrupção. Falando um pouquinho do tema de eficiência operacional, a gente encontra um excesso de custos e ineficiências operacionais, que vai dificultar a manutenção de qualidade e conformidade. Além disso, a gente encontra também falta de precisão e pontualidade na produção de relatórios, lembrando que a gente precisa ter um tempo hábil para ter uma resposta no momento certo. Tem a falta de identificação e mitigação eficiente dos riscos operacionais, como o Guilherme falou. Há necessidade também de um treinamento para quem está no nível mais operacional. Falta de monitoramento contínuo necessário para detectar e resolver problemas. E, por fim, a gente também identificou essa falta de resposta rápida a incidentes de conformidade e violação de dados, que, por consequência, né, vão resultar em impactos negativos bem significativos aí para a organização. É. Uma outra dor que eu acrescentaria aí, Elô, é o fato de não basta fazer gestão de risco, tem que parecer também, né? Então, a rastreabilidade, para você ser capaz de demonstrar que a gestão de risco está sendo executada e efetiva, né? E Então, está mostrando os resultados. não basta fazer, você tem que conseguir mostrar que está sendo feito, né? É verdade. E para que a gente consiga fazer esse exercício, até devido ao tempo que a gente tem, a gente fez algumas pré-configurações na nossa solução. Então, eu vou partir de uma matriz 5x5, tá, gente? Ou seja, 5 níveis de impacto, probabilidade. Já definimos 5 graus também nessa matriz. A gente fez um mapeamento prévio de alguns processos e subprocessos para ajudar. A gente também definiu qual é o nosso nível de tolerância, nossa faixa de tolerância ao apetite ao risco. Temos uma estrutura para a nossa organização, né, que a gente vai trazer no exercício, e também a lógica que a gente vai seguir quando a gente fizer a avaliação vai ser, primeiramente, a avaliação inerente do risco, vamos aplicar alguns controles que possuem efetividades, e o sistema vai gerar para a gente automaticamente o residual para a gente, o risco residual, tá? Ok. Então, tem muita gente nova aqui que eu acho que não conhece o Belt ou a Actio, tá? A Actio tem uma plataforma de soluções para apoiar metodologias de gestão, dentre elas gestão de risco. O módulo Belt, que a Elo está citando aqui, é o módulo de gestão de risco da plataforma Actio, que é um módulo de Enterprise Risk Management, né? Então, tem todo o processo de gestão de risco ali dentro. Por cima desse módulo, que a gente vai demonstrar o uso da inteligência artificial, né? Por isso que ela está citando aí que a gente está trazendo uma pré-configuração. Então, é o módulo Belt de Enterprise Risk Management, já configurado como se fosse aquele cenário que a gente citou, né? E a demonstração mesmo hoje é a inteligência artificial. Correto, Elô? Correto, perfeito. Em resumo, o que a gente vai estar fazendo hoje, tá? No nosso estudo de caso. A partir de uma base pré-configurada, a nossa solução, com aqueles parâmetros que a gente comentou,
A gente vai fazer a identificação dos nossos processos, o mapeamento do processo, vou mostrar como é que é feita a abertura desses processos. Vamos fazer juntos com a Sophie, a nossa inteligência artificial, a identificação dos riscos de acordo com cada processo. Tendo esse risco, a gente vai identificar junto ainda com a inteligência artificial as causas que levaram a esse risco e também as consequências que ele pode gerar. Além disso, a gente vai fazer também o mapeamento dos controles, lembrando que podem ser controles preventivos, corretivos, a depender da forma de aplicação que a gente tem. Com esse contexto criado, a gente vai fazer a avaliação dos riscos e a gente já vai poder pensar no próximo passo, as ações de mitigação. Então, a gente vai contar com a ajuda da Sophie para pensar nos melhores planos de ação, que vão trazer mais resultados. E a gente vai conseguir também apresentar, a partir de um relatório, a partir de um dashboard, o consolidado de todas essas informações, de toda a gestão de riscos que a gente fizer. Pessoal, agora eu vou começar a compartilhar minha tela, tá? Para que a gente faça esse exercício juntos. Tá compartilhando para vocês? Ainda não, Elo. Tá chegando agora aqui. Sim. Foi? Boa. Beleza. Então, eu tô aqui na minha base, tá, gente? Uma base para a gente fazer o exercício. Vou fazer aqui o login no sistema. E é interessante que o sistema, ele já está me mostrando nessa primeira telinha que eu pedi para ele trazer assim que eu fizesse o login, já um panorama geral do que está acontecendo aqui na minha gestão de riscos, focado em riscos de compliance e conformidade legal. Isso aqui já é o nosso resultado esperado. Mas como é que eu cheguei nesse resultado? Aí a gente volta lá para a nossa primeira etapa, lá do nosso resumo que a gente estava acompanhando, que é justamente os processos. Então, lembrando que é uma base que eu trouxe já uma estrutura pronta, já alguns exemplos, no qual eu trouxe uma estrutura de processos e subprocessos, trazendo o contexto dessa organização. É claro que a gente consegue trazer diversos outros. Então, vocês podem ver aqui que na minha estrutura de processo, eu trouxe alguns principais. Os processos macros, por exemplo, uma gestão ambiental, gestão de inovação, gestão de RH, suprimentos, N outros. E para cada um deles eu ainda consigo fazer a abertura para subprocessos. Para cada um deles, a gente consegue, então, fazer a identificação dos riscos que a gente vai entrar na próxima etapa. Deixa eu complementar aqui. Esse agrupamento dos riscos por processo é uma opção, né, que foi feita nessa configuração específica. Você pode ligar os riscos a estratégias, a projetos, a indicadores e KPIs, né, a ativos. Então, se você tem ativos muito caros, por exemplo, né, plataforma de petróleo, uma unidade de uma mina, né? Você pode estar atrelando os riscos e consolidar os riscos da forma que vocês quiserem, por ativo, por linha estratégica, né? Ou por processos, como está aqui. Por processos faz muito sentido para empresas, indústrias, por exemplo, que trabalham muito, cujos riscos são muito operacionais, né? Enfim, aqui é uma opção, e eu gosto muito dessa tela porque ela dá a visão do todo, Geral. né? Então, se eu olho lá a primeira linha, processos, eu consigo ver quantos riscos estão identificados, como é que é a classificação desses riscos, né? Então, eu tenho um risco crítico, 4 muito altos e assim em diante, e o impacto financeiro. O impacto financeiro inerente, então, sem nenhum controle ou mitigação, e o impacto financeiro residual após, né, os controles estabelecidos. O exemplo aqui é só ilustrativo, né? Normalmente a gente vê uma queda maior aqui do impacto financeiro inerente para o residual, mas também nunca vai ser zero, porque você nunca consegue
eliminar todos os riscos, ou não justifica eliminar todos os riscos, né? O custo para fazer isso seria maior do que o ganho financeiro que você vai ter na eliminação desse risco. Mas aqui é interessante que a gente consegue ir abrindo, né? Da visão consolidada, pelo menos essa é a minha perspectiva sempre quando eu olho gestão de risco, né? Eu não vou no risco individual lá embaixo, eu sempre olho o consolidado e vou abrindo esse consolidado pelos, no caso aqui, macroprocessos e processos onde tem uma maior concentração de risco, né? Então, assim, para fins de visualização, de reporte, fins gerenciais de acompanhamento, essa é uma visão muito interessante. Muito rica, muito rica. E é interessante também que, como você falou, a gente precisa saber focar o que é prioritário para a gente fazer. A gente não vai ter energia para focar em todos os riscos que a gente tem na organização. A gente tem que focar realmente naquele que está mostrando, está com uma exposição mais alta, o impacto financeiro mais alto, relacionado à estratégia. Então, a gente vai utilizando esses parâmetros para que a gente consiga, olhando, né, para o Pareto 80-20, trabalhar naquele que realmente vai trazer o maior resultado para a gente. Então, agora entrando um pouquinho mais no nosso exercício, tá, gente? Então, a partir do mapeamento dos processos, a estrutura que a gente consegue trazer e os riscos, como é que a gente faz a identificação desses riscos? Então, é o primeiro momento aqui que a gente vai ter a interação com a Sophie. A Sophie, gente, ela é a consultora virtual da Actio, inteligência artificial integrada ao ChatGPT, que de acordo com o ponto de interação que a gente vai ter aqui ao longo do nosso exercício, ela vai trazer um output diferente para a gente, um resultado, porque ela já sabe o que a gente espera que ela faça em cada um desses momentos de interações. Aqui, sim, Guilherme. Não, eu estou lendo aqui algumas perguntas, estão aparecendo Sim. várias perguntas aqui no chat. Tem uma que eu acho que vale a pena endereçar, que eu acho que quando a gente fala de inteligência artificial, é muito amplo, né? Você tem a inteligência artificial preditiva, né? Onde você vai alimentar vários dados e ele vai tentar extrapolar a previsão futura a partir desses dados. Não é esse o tipo de inteligência artificial que a gente está usando aqui. A gente usa a inteligência artificial mais para guiar o usuário final na condução do processo, nesse exemplo que a Elo está falando aqui, na identificação de riscos, né? Então, para responder a pergunta específica aqui, análise quantitativa, qualitativa é feita pela IA também? Não, tá? A gente não faz a análise do risco usando a inteligência artificial. A Elo vai mostrar mais para frente como é feita vamos dizer, a quantificação do risco aqui dentro do software, né? Mas não, só para responder essa pergunta, a gente não usa a inteligência artificial para isso e tem uma série de razões para isso, mas assim, aí a gente vai entrar num âmbito bem técnico, né? Só queria endereçar esse ponto para nivelar expectativas, né? A inteligência artificial aqui é focada em guiar o usuário, tá? Braço direito do usuário. Exatamente. Boa. Então, aqui nesse primeiro ponto de interação com a Sophie, ela já me fez um questionamento. Já tem um comportamento diferente quando a gente compara com o ChatGPT. Ele não costuma nos questionar. Por quê, gente? É a Sophie que vai fazer as perguntas. Ela que vai, como o Guilherme falou, direcionando o usuário para que ela já entregue a solução para ele. Nesse caso, já identifique os riscos. Então, ela está questionando aqui a gente. Qual a frequência com que são realizadas atualizações nas regulamentações que impactam o seu negócio? Lembrando que a gente está fazendo avaliação lá do processo de compliance, tá, gente? Então, ela já sabe qual é o processo e está guiando a gente. Vou trazer aqui uma resposta, tá? Vamos pensar. E se a frequência fosse, vamos ver, de 6 a 12 meses? Pode ser, Guilherme? Pode ser. É até bastante frequente, porque regulações assim não são tão
dinâmicas, né? São um processo bastante burocrático para mudar. Estou pensando ali no exemplo que a gente citou, dessa indústria ser uma indústria que provê partes para equipamentos médicos, né? Uhum. Então, é altamente regulado, mas a atualização dessas regulamentação não é tão frequente assim, né? Que é o que ele está perguntando aqui, né? Isso. Mas, Então, para fins do exemplo, vamos usar aqui 6 a 12 meses. 6 a 12 meses, certo. E quais são as consequências financeiras de uma possível não conformidade com as regulamentações? Quais que podem ser essas consequências? Se a gente não se mantiver atualizado conforme a regulação, a gente pode até perder completamente o mercado, você ficar fora, incapaz de vender para esse mercado, né? Então, impacto financeiro alto. A gente Tem pode várias pensar, sim, pode ir respondendo, Elô. Tem várias perguntas aparecendo aqui no tá chat. Eu acho que eu posso ir respondendo algumas das perguntas enquanto você vai digitando. complementando aqui, tá? Perfeito. A parte do impacto financeiro, a Elô vai mostrar isso mais para frente, tá? Como a gente pode vincular impacto financeiro ao risco, né? A ferramenta permite avaliar o risco, levando em consideração testes de eficácia? Sim. Então, esse uso da inteligência artificial é só numa parte do processo de gestão de risco, né? Então, aquela figura do processo completo que a Elo mostrou, a gente está interagindo com algumas bolinhas daquela, não sei se vocês vão lembrar do slide, né? Algumas bolinhas daquele processo, e não é o processo inteiro, né? Então, sim, mais para frente, uma vez que você identificou o risco, identificou as causas, as consequências, identificou possíveis controles para os riscos, né? Você pode implementar medidas de eficácia desses controles no software. Aí, quando chegar nesse ponto, Elo, eu acho que nem fazia parte do seu plano de apresentação hoje, mas só por conta da pergunta, se você puder mostrar essa parte também, eu Certo, acho que claro. Perfeito. o Tiago Almeida vai agradecer. Tudo bem. Aí, pessoal, acabou que eu respondi já uma pergunta aqui que a Sophie fez, e com base nessas respostas, ela já trouxe para a gente o que a gente esperava. Então, ó, com base nas informações fornecidas, aqui está a lista de riscos identificados relacionados ao nosso processo de monitoramento de regulamentações. Ela trouxe, então, 4 possíveis riscos que a gente poderia estar trabalhando. Vamos selecionar um desses riscos, tá? Para a gente completar aqui nosso exercício, e vamos levar em consideração que ele realmente faz sentido para a nossa organização e a gente deveria estar trabalhando com ele. Então, ó, posso vir aqui direto. É interessante que já é prático até esse momento de cadastro, e aqui a gente traz algumas informações referentes a esse risco. Então, a gente pode trazer qual é a área, né? Aqui a gente traz também a questão de responsabilidade do risco. Esse é um ponto muito importante, porque quem é o dono desse risco? A pessoa que está nessa área de compliance, quem está de frente para esse processo, ou a equipe lá dos gestores de riscos, os analistas, quem é realmente o dono dele? E é importante também que naquele ponto ali que a Elo parou, não necessariamente você precisa parar ali. Você pode continuar interagindo para identificar riscos cada vez mais específicos, né? Então, ali você teve um risco que é multas e custos operacionais adicionais. Uhum. Ok, mas quais multas? Quem é o órgão regulador que estaria multando, né? Então, se você quiser continuar interagindo para especificar mais ainda o risco, você pode continuar fazendo isso no software.
Perfeito. A conversa com a Sophie, gente, vocês podem aprofundar até realmente no nível que vocês entenderem que já é o suficiente para vocês trazerem aquele risco para a realidade de vocês, entender o porquê desse risco. Então, é um diálogo que não necessariamente tem que parar por aqui, tá? Então, obrigada, Sophie. Vou fechar aqui esse primeiro ponto de interação. Então, a gente entendeu que dentro do nosso processo macro de compliance e conformidade legal, a gente tem o nosso processo de monitoramento de regulamentações e a gente identificou o risco dentro dele, referente a ele, com a ajuda da Sophie. Então, dentro do nosso processo, aqui a gente traz uma série de informações sobre o processo também, por exemplo, né, até uma análise do contexto desse processo através de uma análise SWOT, que é bem interessante. E aqui a gente pode gerenciar esse risco. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo no nosso risco de multas e custos operacionais. Dentro do nosso risco, lembrando que a título do exercício, para adiantar um pouquinho, a gente já fez algumas avaliações para que a gente conseguisse entender quais são os resultados que a gente pode ter já a partir da execução das avaliações desse risco. Por exemplo, aqui o sistema ele já mostra para a gente, através de um gráfico, como é que foram os resultados das últimas avaliações, levando em consideração aquela matriz que eu criei, os graus, e está mostrando para a gente o grau que ele se encontrou em cada uma delas. Além disso, eu tenho resultados da última avaliação, através desse gráfico de velocímetro, e também o que a gente entende desse risco, olhando para a faixa dele, a tolerância, o que ele significa para essa área, para essa organização. Então, atualmente, gente, ele é um risco fora de controle. Então, não precisei entrar em nada, verificar nada por trás, aqui eu já tenho todas essas informações. Falando um pouquinho mais do risco, outro ponto que a gente tem que trazer também, até sobre as matrizes, tá, gente? O sistema, ele vai trazer a possibilidade de criar diversas matrizes, uma 55, 44, 33. Então, como a gente viu lá na nossa pré-configuração, a gente está trabalhando com uma matriz 5x5, mas eu posso ter outras também aqui dentro, tá? Elo, aproveitando aqui, a parte da tolerância, vocês vão estabelecer, né, tolerância para os riscos, ou podem estabelecer, não é obrigatório, né? E, com isso, detectar até riscos que estão sobrecontrolados. Então, você pode estar despendendo recursos para criar controles em riscos que estão abaixo da tolerância da empresa. Então, a empresa tolera aquele risco e ainda assim você está gastando dinheiro, recursos, para reduzir o risco que já era aceitável, né? Então, essa é uma análise bem interessante que pode ser feita aqui no software também. Eu vou aproveitar para responder duas perguntas, Elo, e pedir para você detalhar um ponto também. Uma pergunta é do André Pacheco, né? Imagino que o André seja cliente nosso já, porque ele está perguntando como acessar a Sophie no sistema. É só pedir para o usuário administrador da sua empresa, do software, liberar o acesso para você. Então, é uma licença que ele vai lá, ativa, e você vai poder usar. Não tem custo, né? Então, não tem custo adicional por isso. Então, pode perguntar para o usuário administrador da sua empresa, né? Outro ponto aqui é se a gente consegue acessar o histórico das conversas feitas com a inteligência artificial. Hoje, não, a gente não guarda esse histórico, tá? E quando fecha o chat, perde aquela interação, né? Uma informação conectada a isso se a informação que eu estou entrando no software, no chat, é usada para treinar o próprio algoritmo, né? Não é usado, tá? Então, a gente não usa os dados, vamos dizer, do cliente para treinar o algoritmo, porque senão esse dado pode aparecer em algum outro lugar, em algum outro cliente, e não é esse o objetivo. A gente tem que manter o sigilo, né, confidencialidade dos dados usados aqui na interação com a Sophie. Então,
só aproveitando essa pergunta do histórico para emendar, né, nessa questão, que é uma pergunta que frequentemente aparece também, se os dados que são imputados são usados, né, Em para o treinamento. treinamento do algoritmo. Não são, né? E aí um ponto que colocaram aqui, Elô, é a interação com o SWOT, né? Como é que o SWOT encaixa nesse processo que você Bom, demonstrou aqui? sim, o SWOT, ele está relacionado ao processo quando a gente precisa entender quais são os impactos positivos, negativos, quais são as nossas forças e fraquezas, quando a gente olha para o contexto geral desse processo. Entendendo o processo, aí sim a gente é capaz de identificar os riscos. Então, ele é uma ferramenta para ajudar na gestão. Então, ele acontece até antes do gerenciamento do risco. Ok, E cada processo pode ter, né? Tem que ser feita a sua análise. ok. Tem várias outras perguntas aqui. Vamos dar uma... Tem duas que eu acho que justifica a gente entrar num detalhe agora, antes de seguir adiante. Uma, eu vou pedir para você falar bem rapidamente como o sistema calcula tolerância ao risco. Boa. A faixa de tolerância, a faixa que a gente constrói, é interessante que ela vai realmente representar a tolerância da organização ou até, como é mais comumente, tá, a natureza daquele risco. Então, eu posso ter uma faixa que eu vou ter uma tolerância menor para um risco operacional, naquele que a gente pode pensar, pode ter um acidente fatal, um acidente, né, que envolve a vida de um colaborador, então a nossa tolerância pode ser menor. Então, na construção dessa faixa, você vai definir exatamente quais são esses intervalos. Aqui eu estou trabalhando com a questão dos graus, com a questão do score, a pontuação que a gente consegue trazer. Então, eu poderia falar que de 0 a 16 ele está fora de controle. A partir de 16 ele está. A partir de 16 fora de controle, menor ele está controlado. Poderia ser uma faixa. Então, por um risco de outra natureza, vamos pensar no risco financeiro. A tolerância dele normalmente é até maior, por causa do retorno. Então, a gente consegue trazer essa variedade de faixas, respeitando a natureza do risco ou até a da organização, para que a gente saiba não somente o risco que está dentro da matriz, mas o que significa o risco dentro da matriz. O que ele realmente significa? Será que a gente ainda precisa ter mais ações de mitigação? A gente precisa ter mais controles, menos? Então, a faixa consegue direcionar esse entendimento mais fácil para o dono desse risco. A tolerância, então, no caso, ela é informada ao sistema, né? Isso. Ela não é, vamos dizer, calculada. Aí você vai comparar a tolerância com o risco apresentado naquele processo, naquela estratégia, ou etc. Perfeito. Tem um outro ponto, e aí eu vou só mencionar esse daqui e a gente segue adiante, Elô, senão tem um problema do tempo aqui, né? Mas esse aqui, 5 pessoas deram um joinha, então acho que é um ponto que tem muita gente interessado, né? E eu acho que você vai passar por isso aqui mais adiante, mas tem alguma aba ou seção dentro do risco criado, para adicionarmos o controle implementado, evidência de teste de eficácia do Eita, controle, etc., para podermos chegar ao resultado, se ele é controlado, mitigado, submitigado ou fora do controle? Então, se você for falar sobre isso adiante já, uhum, aí pode esperar, né? Se não, você perfeito, podia mostrar. perfeito. E vamos dar sequência. A gente vai pegar exatamente essa parte da efetividade do controle. Então, Tá. gente, só para entender um pouquinho mais aqui das interações com a Sofia, pontos que ela pode ajudar a gente, olhando na análise do risco. Aqui a gente tem uma das principais ferramentas da gestão, que é o Bowtie, a gravata borboleta. O que a gente tem no nosso Bowtie? As causas, aqui na minha esquerda. Eu vou ter o risco que veio dessa causa e, por consequência, na caixinha aqui vermelha na minha direita, as consequências. E como é que a gente faz o levantamento dessas causas e consequências? Novamente, a gente pode contar com a ajuda da Sofia. Gente, é literalmente dar um clique aqui no mapeamento da causa,
e ela já vai listar para a gente quais são as causas que a gente deveria estar trabalhando. Como é que ela sabe essas informações? Ela já sabe qual é o risco, ela já sabe quais são as outras causas que eu levantei, por exemplo, aquela outra causa que já estava amarrada no nosso risco. Com essas informações, ela trouxe aqui para a gente, ó, já 4 novas causas. Causas, então, a gente achando realmente relevante, faz sentido para o nosso contexto, é literalmente selecionar e fazer o cadastro dessas causas. Então, a Sophie tem um apoio muito importante nessa parte também de entender o contexto do risco. Como eu falei, não E, somente para causa e consequências. Sim, Guilherme. de novo, nesse ponto, é importante a interação, né? Porque você pode especificar mais a causa e a consequência para a realidade daquele caso, né? Então, como a gente tem aqui uma primeira causa ali, danos à imagem, à reputação, ok, mas que tipo de danos? Como é que isso poderia acontecer, né? Porque aí, dependendo da especificidade, o tipo de controle que você pode estabelecer é diferente. Então, aqui, eu considero essa lista que a Sophie coloca como a versão inicial, né? E a partir dessa versão inicial, a gente vai interagindo para chegar às causas e consequências específicas para o caso. Ainda mais quando a gente comenta, né, de leis e regulações, regulamentações, a gente quanto mais especificar, melhor, para que a gente realmente atenda. E agora a gente vai entrar exatamente nesse momento dos controles que o pessoal estava comentando no chat. Como é que a gente faz o gerenciamento desses controles? Novamente, a gente tem então a oportunidade de trazer a Sophie para ajudar no mapeamento dos controles. Eu acho que até um ponto interessante aqui, Guilherme, para a gente fazer uma interação mais aprofundada. Aqui, tá, gente, só explicando. A Sophie, ela está trazendo mapeamento de controles preventivos e corretivos, porque foi uma pré-configuração que a gente tinha feito. Não é necessariamente obrigatório que vocês trabalhem com essa diferenciação entre os controles. Aqui para o controle preventivo, ela trouxe 4 opções para a gente, assim como do controle corretivo. Então, ó, para a gente trazer um exemplo um pouquinho mais aprofundado. Pensei em trabalhar nesse controle preventivo para implementar um sistema de alerta precoce para notificar a equipe de compliance sobre possíveis mudanças regulatórias relevantes. Sobre esse controle preventivo, vamos aprofundar um pouquinho? Para a gente trazer um exercício que realmente a gente pode continuar a conversa, tá? Com a Sophie. Enquanto você vai aprofundando aqui, Elo, eu vou tentar agrupar algumas das perguntas e comentários que estão aparecendo aqui sobre a Sophie, né? Então, por trás da Sophie tem o chat GPT, tá? Só que é uma versão do chat GPT que é a API. Então, não é a versão que vocês encontram acessando lá a OpenAI e botando uma pergunta no site lá do chat GPT, né? Então, vamos lá. Então, empresas com bloqueios do chat GPT por conta de segurança de dados, como funcionaria a ferramenta? Esse bloqueio não pegaria a Sophie, tá? Porque o software é um software SaaS, né? E a conexão da API é do software, do Belch, com OpenAI. Então, não passa por dentro da empresa, tá? Então, o bloqueio não pegaria a Sophie. Aí, uma outra pergunta. Prompt da Sophie é customizado pelo usuário ou as perguntas já foram elaboradas anteriormente?
Então, hoje nós estamos com a versão, essa aqui é a versão primeira ainda da Sophie, tá? Nós já estamos desenvolvendo uma versão premium. Nessa versão premium, ela já vem com o 4O, né? A versão 4O, onde você pode alimentar muito mais dado para poder trazer e ter uma interação muito mais rica, né? E nós estamos criando a possibilidade de cada cliente poder mudar o prompt para deixar o prompt mais específico para a sua realidade, tá? Então, se é um hospital, por exemplo, no prompt você já pode detalhar isso, de forma que todo mundo que for interagir com a Sophie, a Sophie já, no início da interação, já sabe que é um hospital. Não precisa ficar informando isso a cada vez, né? Então, isso vai vir na Sophie Premium, tá? Você vai poder interagir com os prompts. Hoje, eu falei já, a gente usa a API da OpenAI, que está usando 3.5 nessa versão aqui, nessa primeira versão, né? Na versão Premium, seria possível, sim, anexar documentos. Tá? Então, nessa primeira versão não, mas na Premium, que está para sair aí, acredito que os próximos 2 meses, você já vai poder fazer isso. Respondendo a outra pergunta aqui. E essa aqui é importante, tá? É a própria Sophie que identifica e detecta os riscos? Por exemplo, não é só ela que cataloga, mas sim se é ela mesma que faz a avaliação. Não, tá? A Sophie é uma assistente. O usuário final é que é o responsável final, portanto, o decisor da identificação do risco e da avaliação desse risco. Tá? Seria temerário a gente passar isso para uma inteligência artificial nesse momento. Até porque riscos, em cada empresa, você vai ter riscos dos mais diversos e mais específicos possíveis. Então, a não ser que você tenha uma inteligência artificial treinada no seu negócio especificamente, dificilmente a gente vai, nesse momento, né, ter a possibilidade de ter a avaliação do risco sendo feita por uma inteligência artificial. Então, o que a Sophie faz é guiar o usuário, mas a seleção do risco é sempre feita por um humano e identificar que isso realmente é um risco para a minha organização, e a avaliação desse risco também é sempre feito por um humano na graduação desse risco para a minha organização. Tá? Então, o que a Sophie faz é mais guiar o usuário final em identificar possíveis riscos, mas a decisão é do humano. E aí eu vou jogar uma pergunta para você, Lô, e aí a gente volta para cá. Eu estou um pouco preocupado que eu estou tomando muito tempo aqui, né? O sistema em si é editável em termos de métrica de risco, correto? Ou Correto. segue as métricas da COSO? Na verdade, gente, o sistema ele foi desenvolvido com base na ISO 31000 e no COSO, e ele também é um sistema muito flexível. Ou seja, as métricas, as matrizes, os graus que vocês vão trabalhar, os níveis de impacto, probabilidade, se vai ter uma abertura por tipos de impacto, tipos de probabilidade, se vai haver ou não uma efetividade nos controles, vocês que vão dizer. É literalmente uma configuração que cada organização vai entender que é melhor para ela. É muito difícil a gente ter, até aqui nos nossos clientes, ter a mesma forma de gestão de riscos, mesmo sendo empresas do mesmo setor. Beleza? Vamos lá, Elô.
seguindo na parte de tal do controle, eu queria mostrar só para vocês bem rapidinho como é que a gente consegue, né, aprofundar ainda a conversa com a Sofia. Aqui ela trouxe realmente exemplos de alertas mais específicos que a gente poderia utilizar, alertas que são mais eficientes, e aqui eu já poderia até trazer eles como os controles que a gente vai utilizar. Então, fechando nessa interação, mas aprofundando um pouquinho mais na parte de controle, devido à dúvida, se eu não me engano, foi o Thiago que trouxe. Para cada controle, tá, gente? É importante que a gente vai conseguir também fazer as execuções desse controle, as revisões, que vão ser feitas de acordo com a periodicidade que a gente definir para cada aplicação do controle. E para cada uma dessas revisões que forem geradas, a gente vai conseguir definir também o quê? Qual é a conformidade? Será que esse controle está conforme ou não? E se a gente trabalha com alguma efetividade, qual o nível dessa efetividade? Lembrando que para cada um desses graus eu tenho um percentual por trás. E esse percentual aqui, de acordo com a última revisão que for gerada, sempre a mais atualizada, que vai impactar quando a gente fizer uma avaliação lá do risco. Lembra que eu falei daquela lógica? A gente tem o inerente, eu aplico meus controles com efetividade e o sistema pode gerar para a gente automaticamente o residual. Então, esse vai ser um fator decisivo para a gente ver se está conseguindo ou não mitigar o nosso risco. Então, a gente faz também essa gestão dos controles, conformidade, se ele não for conforme. E agora a gente já pode entrar na questão da avaliação. Esse é o momento mais importante aqui para a gestão do nosso risco. É interessante que o sistema vai gerar para a gente sempre essas avaliações, conforme a periodicidade. E aqui dentro da avaliação é onde a gente vai indicar, tá? Qual é o nível de impacto? Qual o de probabilidade? Como é que a gente quer trazer essa resposta? Então, aqui eu tenho informações básicas do meu controle, eu consigo ver já a posição que ele se encontra na matriz, né? Tanto do inerente quanto do residual, como é que está o plano de ação, se ele está impactando mais de um processo, eu consigo acompanhar aqui também. Tendo eu a estratégia, consigo ver se ele está impactando indicadores, projetos, objetivos estratégicos. A gente consegue já acompanhar o bullseye e aqui a gente faz a avaliação, primeiramente do nosso risco inerente. Aqui eu fiz uma quebra por tipos de impacto, financeiro, legal, de imagem, operacional. Vamos trazer aqui de acordo, né, com cada organização. O sistema, novamente, é muito flexível nessa parte. Faço a avaliação por tipos de probabilidade também. E aqui a gente tem, de acordo com essas duas, né, esses dois resultados, essas duas variáveis, ele já identificou aqui, se eu tenho impacto muito alto e uma probabilidade muito alta, eu estou com a exposição, eu estou com o grau crítico desse risco. Então, atualmente, ele é um risco fora de controle. A gente poderia pensar também, gente, isso aqui é muito interessante, no impacto financeiro. Como o Guilherme falou no comecinho, como é que a gente vai mostrar o nosso valor, mostrar o resultado da área de risco? Nada melhor do que o número por trás. Então, a gente consegue trazer essa informação. E os controles? Sim. Desculpa, Elô, esse é um ponto, tem dois pontos muito importantes que você passou aí, que eu acho que vale a pena dar ênfase, tá? Um é o impacto financeiro, né? Então, a área de risco é igual o goleiro, né? Se você deixa passar uma bola, você é notado. Se nenhum gol é tomado, muitas vezes ninguém nota o goleiro. Então, é importante mostrar o ganho gerado por ter uma gestão de risco. E essa é uma forma que a gente encontrou de trabalhar isso, tá? Ter o impacto financeiro inerente. Então, olha, se esse risco acontecer, qual o tamanho do prejuízo? E o impacto financeiro residual após você rodar um processo de gestão de risco, né? Dessa forma, você consegue mostrar um ganho que esse processo trouxe para a empresa, a redução de uma exposição. E aí, quando você consolida na empresa, né, você pode falar uma redução de exposição de 10 milhões, a gente reduz para uma exposição de 5 milhões, tendo um processo de gestão de risco. Isso traz relevância para o processo e o objetivo é tentar fugir daquela síndrome de trancar a porta depois que o ladrão entrou, né?
Então, para a gente mostrar o valor da área para a organização como um todo, isso aqui eu acho crucial, né? A gente conseguir quantificar o antes e o depois de ter o processo. Outro ponto que a Elo passou muito rápido ali, e que eu queria dar ênfase, é a conexão do risco com a estratégia da empresa, com o desempenho da empresa. Então, as organizações, de forma geral, têm um processo de gestão de performance, gestão da estratégia, então isso já é um processo normalmente mais maduro do que o processo de gestão de risco. Só que são coisas, muitas vezes, tratadas separadas, né? Meu ponto de vista, são dois lados da mesma moeda. Uma coisa, eu quero resultado, né? A empresa busca resultado, mas qual risco eu estou disposto a correr na busca desse resultado? Senão a gente pode estar alavancando o resultado aqui enormemente, mas o risco não está sob controle e você tem um abismo ali na frente, né? Então, a conexão dessas duas metodologias, eu acho crítico para um bom modelo de gestão. Senão você só põe pressão para resultado e não acompanha a exposição de risco que você está correndo na busca desse resultado, né? Então, ela mostrou ali um gráfico, né? O que a gente chama de tela de relacionamento. Como é que o risco interage com os projetos, com os indicadores, com os objetivos estratégicos da empresa. Então, isso daí, essa relação visual, né? Olha, a gente está buscando esse objetivo aqui, mas a gente está correndo esse risco na busca daquele objetivo, né? Isso aí é importantíssimo. Aí, voltando aqui aos comentários, o ChatGPT, Sophie, desculpa, a versão atual é gratuita, é só pedir a autorização, tá? A licença para o usuário administrador da sua empresa, mas a versão premium vai ter um custo, né? Mas ela vem com muitos outros recursos também. Daqui a uns 2 meses a gente deve estar lançando essa versão premium. E na versão atual, sim, fica restrito à base de dados de setembro de 2021, que é o ChatGPT 3.5, né? Então, essa era uma outra pergunta aqui. Já a Premium, não. A Premium vai vir mais atualizado, né? Desculpa, Elô, eu sinto que eu estou tomando muito tempo aqui. Imagina, imagina. Como é que está o nosso horário? Só para a gente calibrar, né? A gente tem até 3h15, a gente tem 12 minutinhos para concluir. Vamos lá. Então, só fechando, tá, gente? A questão da avaliação, que é um momento muito importante do dia a dia. A gente tem aqui o vínculo com os controles, que a gente vai trazer automaticamente a efetividade que a gente aplicou de acordo com as execuções, as revisões que a gente faz. E, por consequência, o sistema que vai gerar para a gente o risco residual. Então, vocês podem ver que diminuiu tanto o impacto quanto a probabilidade desse risco acontecer. Temos aqui um novo grau para ele, só que ele ainda é um risco fora de controle. E agora, o que a gente faz? Então, a gente pode pensar nas ações de tratamento. Podem se aceitar, mitigar, terceirizar, eliminar, compartilhar. Vamos trazer as opções. É interessante que aqui mesmo a gente vai conseguir fazer a gestão, vamos conseguir trazer essas ações. Então, queria mostrar aqui para... Sim. Pode voltar ali rapidinho? Nessa avaliação que ela está fazendo, tem o lado esquerdo e o lado direito. Você pode subir um pouquinho a tela? Isso aí. Passou. Desculpa, no cabeçalho desse campo. Isso. Então, aqui, olha, o lado direito é a avaliação que ela está fazendo agora, né, desse risco, e o lado esquerdo é a última avaliação feita, que fica presente aqui, mas para referência, né? Para referência do como estava antes, como é que foi a última avaliação e como é que é a próxima. Isso aqui foi uma pergunta feita também no chat. Ah, legal, legal, boa. Realmente, ele serve como uma base, tá? Quando a gente fizer a avaliação. Isso.
Então, a gente viu um próximo passo seriam as ações para mitigar esse risco, para a gente conseguir controlar. Então, a gente vai conseguir gerenciar todas essas ações que nasceram do nosso risco aqui de multas e custos operacionais, e a gente consegue trazer novamente o apoio da Sophie até nesse momento da criação das ações, gente. Então, ó, a gente traz aqui a interação com a Sophie, ela faz novamente algumas perguntas para gente. Aqui eu posso ir respondendo, tá, Guilherme? Fica à Vou botar aqui, vontade. ó. Devido à complexidade de nossas operações. Então, ela está nos questionando sobre a probabilidade de ocorrer, devido à falta de conformidade. As principais regulamentações, vamos trazer aqui que a gente cumpre de regulamentações como LGPD, né? E outra regulamentação que é importante é a própria SOX. Pensar aqui no controle financeiro e auditorias. Podemos trazer aqui os principais desafios, regulamentações internacionais que mudam. E a partir dessa interação, bem rapidinho, Sophie novamente já trouxe uma série de planos de ação que a gente poderia estar implementando para conseguir mitigar o nosso risco. Novamente, eu poderia simplesmente selecionar essa ação e já trazer aqui para o nosso gerenciamento. E aqui trazendo até uma visão para vocês, como é que é o gerenciamento das ações dentro da nossa solução, tanto no formato Gantt, que a gente tem visualização completa do nosso cronograma, a gente sabe se a ação está atrasada, concluída, fora do prazo, e é claro também uma visualização mais ágil, né? A gente traz então o Kanban, o famoso drag and drop, que já atualiza para a gente a questão de status, a data de término previsto dessas ações. Para a gente concluir, Guilherme, vou mostrar bem rapidinho também a questão dos relatórios, dos dashboards, porque, afinal, a gente precisa apresentar esses resultados e tem que mostrar todo o valor da área e também de uma forma prática, que a gente não tenha que toda vez que há uma mudança na nossa gestão, nos nossos resultados, a gente tem que construir um relatório novo. Então, aqui o sistema ele já vai apoiar nessa apresentação a partir dos dashboards. Pessoal, o dashboard ele é muito flexível na sua construção, vocês conseguem determinar quais são as informações que vocês querem mostrar, quais são os campos, como é que é o formato, se vai ter uma imagem por trás, um texto, e ele já vai trazer sempre em tempo real o que está acontecendo lá na gestão de riscos. Okay. Tem mais alguns pontos aqui que eu acho que vale a pena a gente interagir. A ferramenta pode ser usada em diversas línguas, sim. O software Belt, ele é usado por clientes de língua espanhola e inglês, e, na verdade, você define isso por usuário. Então, nós temos muitos clientes que são multinacionais, então, alguns usuários usam em inglês, outros usam em português, outros em espanhol, e outros idiomas também. O software em si está em inglês, espanhol e português, né? A Sophie, aí é qualquer idioma que ele vai detectar o idioma automaticamente, tá? Tem várias perguntas específicas aqui que eu gostaria de poder entrar, mas a gente não vai ter tempo, tá? Aí a minha sugestão é a seguinte, inclusive o pessoal perguntando se dá para fazer demonstração para testar na prática. Minha sugestão é interaja com a gente marca uma reunião específica com vocês para entender a realidade de vocês, para mostrar o software aplicado à realidade de vocês e fazer uma demonstração específica e direcionada. Tá? A gente está 100% à disposição para isso. O que mais? Tem várias perguntas aqui, eu tenho dificuldade até em selecionar quais delas a gente
dar foco, A gente mas pode ir eu para a acho plataforma também do Slido. Slido, tem gente que deve ter colocado perguntas lá, né? Quer dar um pulo lá, então? E aí, pessoal, eu sinto a gente não conseguir endereçar todas as perguntas, mas a gente tem todo o interesse em sanar essas dúvidas e essas perguntas. Por favor, faça contato direto com a gente, que a gente endereça aí. Sim, temos algumas perguntinhas aqui ainda que não foram respondidas. A primeira é: quando você faz um mapeamento por subprocesso e qualifica o risco nesse nível, como você agrega e leva isso para um nível superior do processo? Posso responder? Fique à vontade. Quando a gente faz a construção do processo, a gente já faz um vínculo entre o processo pai e o filho. Normalmente no subprocesso que a gente faz esse link com os riscos, né, com a identificação dos riscos. A gente seleciona no próprio sistema se a gente quer consolidar essa visualização. Significa que todos os riscos que estão nos subprocessos, eles vão subindo para os processos que são os pais, de forma que a gente consegue chegar até no nível de ver quais são os riscos à exposição de toda a organização. Então, através da escolha que a gente faz de visualização, como é que ele consolida. Certo, a próxima pergunta aqui é sobre se o sistema em si é editável, em termos de métrica de riscos, correto, Essa ou segue as métricas da CODE. essa já foi respondida. Eu acabei perguntando porque ela estava aqui no chat também. Certo, vamos para a próxima, então. O sistema já foi testado, treinado para mercados altamente regulados, farmacêutico, financeiro ou energético? Ele não foi treinado em mercados específicos, tá? O que ele consegue responder em relação à regulamentação específica é o que é de conhecimento público. Mas se tiver, assim, detalhes muito específicos de algum segmento, aí ele vai ter limitação em relação a isso, tá? Mas tem que ser muito específico mesmo, né? Certo, essa próxima aqui acabou que a gente já respondeu. Então, qual a linguagem foi usada e bibliotecas utilizadas? Linguagem, eu não sei se aqui está falando da linguagem Da para linguagem da desenvolver. IA, da Sophie. Então, foi usado o próprio ChatGPT, né? E a biblioteca utilizada são as bibliotecas que o ChatGPT usou, que são, né, dados de internet, documentos diversos aí que eles usaram para treinar essa inteligência artificial. E a versão nova, né, que vai vir aí a Premium, eles expandiram mais ainda a base de, vamos dizer, conhecimento humano por trás do treino dessas inteligências artificiais, né? E Então, aqui a próxima. sim. Quer continuar? Não, pode ir. A próxima, a ferramenta de vocês é capaz de análise de cenário não preditivo através de comportamentos dos controles durante os testes? Cenário não preditivo. Elô, você quer tentar essa daqui? Bom, ver você, se você não tiver na dúvida como eu, Vamos aí partir do eu... que deu eu entender pela pergunta. É análise de cenário não preditivo através do comportamento dos controles durante os testes. Ele sempre vai levar em consideração, tá, a parte da última revisão do controle que foi feita. Então, de acordo com essa execução, com o resultado que ela teve da efetividade ou da conformidade, ele pode impactar, sim, lá o grau do risco. Lembrando que é a escolha do usuário. Certo, a gente. minha Infelizmente não vai interpretação... dar tempo de responder mais, temos só mais um minutinho aqui. Mas se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode deixar aqui no slide que nossos especialistas vão responder e depois a gente envia para vocês por e-mail. Beleza. Vou deixar mais Obrigado, alguns Letícia. recadinhos aqui antes da gente encerrar.
Se você tem interesse em conhecer sobre o software da Actio, deixe seu e-mail aqui no chat, que nossos consultores vão entrar em contato com você. E pedimos que todos deixem seu feedback sobre o evento. O link do formulário também está no chat. E por fim, nas próximas semanas, vão ter um evento com Alexandre Ribas, CEO da Falcone, Breno Barros, CTO da Falcone, e Guilherme Barbassa, CEO da Actio. Eles vão discutir a melhor forma de utilizar tecnologia na gestão. Então, quem tiver interesse em participar desse evento, o link também está no chat. Muito obrigada, Guilherme e Elô, por fazer esse evento aqui com a gente. Agradecemos a todos pela participação. Obrigado, Muito pessoal. obrigada, gente. Boa tarde. Tchau, Aline, tchau. eu vi que você levantou a mão. Entre em contato com a gente, por favor, para a gente endereçar a sua pergunta. Um abraço. Tchau, tchau.